Então, só recapitulando, que eu comecei a gravar de novo, a curva de Stefan é a curva que nos dita quando eu faço a ingestão de algum tipo de alimento, como que o pH da cavidade bucal vai se comportar. Então, observe que dentre todos os carboidratos e os alimentos que estão aí, como peixe, a proteína, o doce de cupuaçu, ou seja, a sacarose, ela é o único alimento que consegue levar o pH, né, a um valor suficiente para causar a desmineralização, por exemplo, do esmalte. E observem que eu tenho essa baixa do pH, ela acontece, como vocês viram no gráfico aqui, nos primeiros de 5 a 10 minutos, e logo após o equilíbrio ele é alcançado novamente, ou seja, o pH ele volta a subir. Mas observem que há uma diferença, né, no tempo, na velocidade com que esse pH volta a subir em regiões que eu tenho acesso ou não acesso à saliva, né? Então, observem que na linha azul, né, é a linha que eu tenho acesso à saliva. Nos primeiros 20 minutos, eu já consigo um acesso, né, eu já consigo retornar ao meu pH original. Em regiões que eu não tenho acesso à saliva, isso demora muito mais, ou isso demora muito mais a acontecer. Lá no livro, no capítulo do livro que eu pedi para vocês lerem, tem um parágrafo que fala muito bem disso. Então, dá uma recordada lá, na parte do biofilme. E aqui, lembrando, né, da importância do papel da placa ecológica. Então, o açúcar ele é o fator de estresse. Então, a presença do açúcar, né, vai fazer com que as bactérias residentes ali fermentem, né, tenham como subproduto ácido. Esse ácido, né, presente vai causar uma mudança ambiental. Então, eu vou sair de um pH neutro para um pH baixo, né? E aí, essa mudança ambiental que aconteceu, que é a mudança do pH, vai causar uma mudança ecológica. O que é uma mudança ecológica? É uma alteração, uma sucessão microbiana. Então, eu vou ter uma mudança dos micro-organismos que estão colonizando ali. Então, se antes eu tinha, olha aí para vocês verem no amarelinho, os streptococcus não mutans, né? Urales e sanguíneos. Depois dessa mudança ecológica, eu vou ter um predomínio maior de bactérias mais periogênicas, como o mutans e os lactobacilos, né? E aí, assim, vai poder acontecer a D e a R. E lembrando, novamente, né, da importância da sacarose. Por que a sacarose é tão importante? Porque ela é o único carboidrato que é capaz, né, que as bactérias são capazes de formar polissacarídeos intracelulares e extracelulares, né? E os intracelulares vão servir como reserva, uma reserva semelhante à nossa reserva de glicogênio, e os extracelulares vão formar essas substâncias, o glucano, metano e frutano, que são incapazes de serem metabolizadas pelo nosso organismo e vai formar uma matriz, né, mais periogênica desse biofilme. Uma matriz mais volumosa, mais porosa, né, que vai contribuir para o arcabouço do biofilme, como a gente leu no capítulo anterior. Pode falar. Tá travando bastante na hora que você tá falando. Mas eu tô gravando, de todo jeito eu vou postar. Tá? Tá bom. Mas tá travando para todo mundo? Não. Tem outras pessoas também reclamaram que tava travando. Tá mesmo, Às vezes trava pra mim aqui. Pra mim tá travando. Pra mim também. Tá gravando, de todo jeito eu vou postar lá. Então, pra gente, do papel do açúcar, a gente tem que entender por que a sacarose ela é tão importante, né? Então, a gente tem os açúcares simples e os açúcares complexos, né? Então, a sacarose ela é um disacarídeo, né? E ela é a única, né? Ela é o único carboidrato que as bactérias conseguem formar, por exemplo, os polissacarídeos extracelulares. Não é que os outros disacarídeos as bactérias não consigam metabolizar, como, por exemplo, a lactose e a frutose. Mas a queda do pH, aquela curva de Stefan para a lactose e para a frutose, elas são bem mais discretas. Então, por exemplo, no caso específico da lactose, a queda do pH não chega a 5,5, chega a 6. Chega a 6. Então, observem que se eu estou fazendo ingestão de lactose, eu vou ter uma queda de pH? Vou, uma queda mínima, não suficiente
para causar a desmineralização do esmalte. Mas observem que, muitas vezes, quando eu faço injeção de lactose, eu já consigo baixar o pH suficiente para causar uma desmineralização em dentina, né? Que o pH crítico da dentina é 6,5. E por que isso é importante, né? Se primeiro, para causar uma desmineralização de dentina, eu tenho que primeiro romper esmalte, né? Só que vamos pensar numa criança, né? Um bebê que está amamentando e ainda tem injeção de açúcar na sua alimentação. Então, muitas vezes, por esse açúcar diurno que essa criança está consumindo, eu tenho uma queda de pH suficiente para promover desmineralização em esmalte. Quando essa desmineralização em esmalte aconteceu, eu posso ter dentina exposta em um bebê, em um adulto, qualquer pessoa. Então, uma vez que eu tenho dentina exposta, quando eu faço a injeção de lactose, eu vou produzir um pH suficiente para desmineralizar essa dentina, que já está exposta, né? Então, entender o papel da lactose também ele é muito importante. Porém, gente, é a sacarose que é o nosso grande vilão, né? Porque ela é facilmente disponível para as bactérias e as bactérias, né, podem usar a sacarose para produzir esses polissacarídeos intracelulares e a gente já discutiu a importância deles na formação da lesão cariosa. E a sacarose, ela tem um papel muito importante. Por quê? A sacarose é um carboidrato, né, um disacarídeo amplamente utilizado na população, porque ela tem um baixo custo, né? Então, o açúcar é barato, os alimentos à base, né, do açúcar, eles estão baratos também. Temos também questões culturais, então a gente é assim, a gente está saindo da Páscoa e a gente está em período de quarentena, eu tenho certeza que todo mundo vai concordar comigo. Tudo é desculpa para a gente comer um doce. Qualquer coisa, eu tô feliz, vou comer um doce. Eu tô triste, eu vou comer um doce. Eu tô dentro de casa, eu vou comer um doce. O que tem na quarentena? Tudo é desculpa. Eu vou comemorar, você quer presentear alguém, você presenteia normalmente com um doce, né? Então, Comigo. O açúcar, né? O uso do açúcar, ele é amplamente difundido e divulgado. Então, controlar esse consumo de açúcar é uma questão muito difícil, né? Se fosse fácil, né, a gente não teria as doenças crônicas, né, que a gente tem hoje. A gente sabe que o perfil epidemiológico, né, das doenças que matam no Brasil e no mundo, eles mudaram. A gente saiu de doenças, né, infecto-contagiosas, né, vamos dizer que agora nem a gente não vai poder falar isso, mas é verdade, né? Para ir para as doenças crônicas, principalmente causadas. Eu não consigo, sério, eu odeio esse negócio. Causadas pelas doenças crônicas, causadas por diabetes, obesidade, hipertensão, né? Pelos hábitos, né? Pelos hábitos alimentares, pelos hábitos de vida. E além disso, gente, o marketing da indústria do açúcar ele é muito agressivo, né? Então observem que nos horários mais nobres, as propagandas nos horários mais nobres, nas televisões mais caras, são sempre relacionadas à indústria alimentícia, né? Então, a gente tem o marketing em cima da indústria alimentícia, principalmente açúcar ou não saudáveis, ele é muito importante. Ô, gente, fala aí, porque eu não vou. Para eu abrir a conversinha, eu tenho que fechar a aula e abrir. Pode falar aí no áudio. Vocês estão querendo falar, que eu vi que tem 12 conversas. Então, vamos lá. Acho que não é nada a respeito com a matéria. Então. Não é nada importante. Tá bom. E aí, para vocês lembrarem. Então, lembrem o tanto, por exemplo, né, o McDonald's, né? O tanto que o marketing do McDonald's, vamos pegar uma empresa como exemplo, ela é pesada, né? Então, o McDonald's, você já sabe, você não precisa nem saber, não precisa estar escrito, mas pela cor, pela propaganda, você já consegue desenvolver. A propaganda da Coca-Cola, né? O Papai Noel, o urso polar. Então, assim, eles pegam muito pesado, né? A indústria, ela tem um marketing muito importante. E elas são lobbies internacionais, né? E muito fortes, né?
Então, por exemplo, já tiveram vários projetos de lei no país para tentar sobretaxar os produtos à base de açúcar, né? Tentar o consumo, da mesma maneira que fizeram com o cigarro. Então, por que no Brasil a gente conseguiu diminuir muito o consumo de cigarro pela população? Qual o portão que está aberto? O áudio, Bruno. Uma das medidas tomadas pelo governo para tentar controlar o uso do cigarro foi sobretaxar. Então, hoje, né, o cigarro ele é muito caro. E aí isso dificulta, né, um pouco o acesso da população ao uso dele. E é o que se queriam fazer também com os alimentos à base de sacarose, mas que é muito difícil fazer porque a indústria ela é muito forte. E a gente tem que lembrar que no Brasil, especialmente, a gente tem uma influência muito grande, né? Se a gente for lembrar qual que é lá desde o tempo do Brasil colônia, desde o tempo que o Brasil foi descoberto, quais eram os 2 produtos que o Brasil exportava e continua exportando, né? E é o café e o açúcar. O café. Né? Café e o açúcar, né? Da cana-de-açúcar. Então, para o nosso país, mais ainda, o açúcar ele é muito facilmente, tá disponível de maneira muito fácil. Então, nós consumimos açúcar desde lá do Brasil colônia. Então, a sacarose, ela é um mal, né? Muito introjetado na nossa cultura, nos nossos hábitos. Pra vocês terem uma ideia do tanto que isso é forte, quando a Coca-Cola lançou, né, no mundo, assim, ela patrocinou e aí ficou nessa essa questão da Coca-Cola, o açúcar causa cárie e tudo. A Coca-Cola patrocinou por anos uma vacina para, né, que se desenvolvesse uma vacina contra a cárie dentária, né? Porque falar que a Coca teria que controlar o consumo de refrigerante por causa da cárie dentária era ruim para ela. Então, ela preferiu bancar uma pesquisa, né, de uma vacina contra a cárie dentária do que isso era contra, né, os seus lucros. E obviamente, por uma questão, né, de etiologia da doença, não existe uma vacina para a cárie dentária, porque não é um fator só. Ela é multifatorial. Você pode até tomar uma vacina para uma bactéria específica, mas não é uma só que causa, não é só a bactéria, né? Então, por causa da etiologia da cárie dentária, uma vacina se torna quase que impossível, né, para controle da doença. Mas o papel da indústria ele é muito forte. Para vocês terem noção, é muito barato. Então, por exemplo, quando eu fui na África, eles não têm... O supermercado lá é muito rudimentar. Tem um supermercado que tem as coisas, mas que é muito caro. Mas a população mesmo, ela tem acesso a como se fosse um mercadão central, vamos dizer assim. Que vende as coisas nas barraquinhas abertas. Por exemplo, arroz é vendido no saco de chup-chup. Feijão também. Eles compram essas porções. Mas em toda botequinha, toda barraquinha tem uma Coca-Cola para vender, né? Então a inserção ela é muito grande. Então isso ficou muito... A Coca-Cola ela é uma expressão muito grande, né, da globalização, vamos dizer assim. E no Brasil isso também ficou muito evidente quando começou aqueles sorvetes, picolés da Nestlé. E começou, então assim, lá no quinto dos infernos, você tinha uma barraquinha que vendia picolé, né? Em açúcar então, assim, pra vocês entenderem que controlar açúcar é muito difícil, porque a gente tem todos os fatores contra. Então, por exemplo, uma coisa que o governo já conseguiu fazer, que já melhorou. Hoje não se pode mais fazer propaganda de alimentos não saudáveis entre a programação infantil. Então, por exemplo, sei lá, o SBT tem um horário de manhã que ele passa desenho. Naquele horário, as propagandas elas não podem ser de alimentos ou de empresas alimentícias não saudáveis. Então, o McDonald's não pode fazer propaganda mais, as balas Fini não pode fazer, né? A Coca-Cola também não pode. Isso é uma maneira de tentar controlar, porque criança, tudo que ela vê, ela quer, né? Mas ainda não se conseguiu sobretaxar os produtos à base de sacarose. Isso é uma briga muito antiga, né? Outras coisas que o governo já consegue fazer, já faz, né? Controle da alimentação, da merenda escolar, né? Então, por exemplo, em Belo Horizonte, se bem que o Zema revogou esse decreto, mas existia um decreto, né, que a escola não pode,
né, ter merenda não saudável e em torno da escola também não pode. Então, aqueles baleiros, por exemplo, como tem ali no Arthur Bernardes, não pode. Né? Você não pode vender alimentos não saudáveis, bala, açúcar, perto de locais escolares. Né? Então, são medidas de saúde pública que o governo toma para tentar controlar. Né? É o que o governo pode fazer para tentar controlar, mas que nem sempre a gente consegue resolver. Então, observem que o consumo de sacarose, né, o que é seguro, vamos dizer assim, numa região não fluoretada, é no máximo 30 gramas por pessoa por dia. E numa região fluoretada, isso aumenta para 40 gramas. Observe que isso é muito pouco, né? Porque se a gente for observar, uma barrinha de chocolate já tem isso aí, fácil. E aí, quando que começou a ver que o papel do açúcar, né? A dieta ela influenciaria diretamente na carie dentária. Vou sair, vou começar de novo, tá? Já tá acabando a aula. É pequena essa aula. Vou encerrar a sessão e começar de novo.